E eu só, tipo, não gosto da faculdade, aparentemente. Não gosto nem das pessoas, nem das faculdades que eu faço. E aí, tipo assim, sei lá, é porque o povo, pelo menos na minha faculdade, não é só pobre de dinheiro, é pobre de tudo, entendeu? Aí o povo ainda fala, nossa, lá, mas sua faculdade é cara. Pois é cara, mas qualquer um arrumou um jeito de pagar aqui, porque só tem favelado. Não é possível. Esse gayzinho subterrâneo já apareceu aqui no meu canal. Vocês lembram do vídeo que eu publiquei aqui, que bombou inclusive, que uma maricona criticou ele, que tudo que ele fala é tipo assim. Daí ele respondeu a maricona, chamando a maricona de maricona. Aí a maricona ficou com raiva, enfim. Ele mesmo, ele está de volta com uma nova polêmica, só que dessa vez mais hard. O Leonardo Ávila, criador de conteúdo e estudante de administração do IDP em Brasília, chamou os colegas de favelados e pobres de tudo, gerando uma revolta na web. E daí pra frente é só pra trás, pra piorar, porque o IDP abriu um comitê disciplinar para averiguar esse caso. Deu no Metrópolis, deu em tudo que é noticiário e ele ficou um pouquinho nervoso dessa vez. Olá, minhas rolinhas. Eu sou Márcio Rolim, o criador, apresentador, modelo, atriz, bailarina, sapateadora, apresentadora infantil, a boneca Suza, a boneca bate palminha, a lupatinadora deste canal, onde falamos sobre tudo que nos convém. Você chegou até aqui, amor. Tô vendo que você tá assistindo o vídeo, você não tá seguindo o canal. É só você meter seu dedo aí, ó. Mete o dedo. Pra ajudar o canal, você tem o Pix e o Apoia-se. O Apoia-se é aquele que você manda todos os meses e o Pix é um valor qualquer que você escolhe, é uma ajudinha e a gente consegue fazer vídeos todos os dias aqui. E vamos de moleque mimado. O Léo Ávila, antes dessa situação, ele postou alguns vídeos dele na faculdade, conversando com o professor e se gravando. Bora ver, é muito bom. Oi, meu nome é Leonardo, eu tenho 19 anos, eu trabalho na internet, mais especificamente mais no TikTok. Para de mentira que você não trabalha, né, meu amor? Você nem 300 mil seguidores nem é suficiente no TikTok para você considerar um trabalho. Um trabalho no TikTok você tem que ter 3 milhões, 4 milhões. Se fosse no YouTube, eu ainda diria, mas você não trabalha não. O que eu faço lá é eu posto vídeos e falo sobre mim. Que é muito interessante, gente. Ele fala sobre ele. Quais suas expectativas? Eu não faço muitas expectativas sobre as matérias, não. Eu deixo mais... Normalmente eu tenho mais a expectativa de que não seja muito chato e tal. E quanto à carreira profissional, eu tenho expectativa de trabalhar tanto no ramo de real estate, como no ramo da internet. Real estate market é imobiliária, porque a família dele é uma família que trabalha com imobiliário. Eles têm muitos imóveis, eles gerenciam isso. Meu nome é Leonardo, eu tenho 22 anos. E então, esse negócio de finanças é engraçado, porque primeiro que eu fiz um curso semana passada de finanças. A humilhação dos dois lá atrás, tá? O menino assim, tipo, meio que merda. Porque esse menino caiu logo na minha turma, que desgraça. E a outra menina lá atrás, ela vai fazer assim, ó, pra câmera dele. A Fundação Dom Cabral, e é, tipo, uma das principais escolas de negócios do Brasil, né? Então, tipo, eu gostei. E eu também já trabalhei com finanças, tanto tipo que eu também gosto de fazer o estudo da análise financeira para viabilidade de compra de um terreno. E aí eu já fiz isso com meu pai algumas vezes. Você não consegue ficar com o braço assim normal, você tem que ficar com o braço assim torto pra trás, você tem que falar assim. A menina tampou a cara lá no fundo. Enfim, o vídeo dele que viralizou, né, foi detonado após ele afirmar que essa faculdade dele é cheia de gente favelada. É porque o povo, pelo menos na minha faculdade, não é só pobre de dinheiro, é pobre de tudo, entendeu? Aí o povo ainda fala, nossa, lá, mas sua faculdade é cara. Pois é cara, mas qualquer um arrumou um jeito de pagar aqui, porque só tem favelado. O problema e se eu mudar de novo e, tipo, for ruim de novo? A gente não pode se prender a isso, né? Então, duvida. Vocês já passaram por isso? Imagina que as pessoas vão ficar entrando de faculdade em faculdade até que elas encontrem um tipo de pessoa que seja parecida com elas. Isso não vai acontecer. Ele já morou nos Estados Unidos, ele já frequentou outros cursos em outras cidades, e ele já largou 3 faculdades ou 4 faculdades. Em todas as que ele entra, ele não consegue terminar. E eu acho que tem que ser normalizado o fato de que algumas pessoas, ou seja, um número muito reduzido de pessoas, não vai mesmo cursar nenhuma faculdade, porque elas não precisam. E elas não precisam não apenas porque elas são ricas e milionárias, mas porque elas não precisam para executar aquilo que elas vão fazer o resto da vida, que é
cuidar dos negócios do pai e da mãe. Esse menino não consegue dizer uma frase completa, sem falar tipo assim, ele não consegue formular uma frase com uma conjugação verbal correta. Isso não é um problema pra ele, isso não é um problema pra vida dele. Porque a gente não pode chegar aqui na internet e ficar dizendo, meu Deus, olha o estado da juventude brasileira, esse garoto é influenciador e não sabe falar uma palavra. Gente, ele não sabe, não vai saber nunca, e tá tudo bem. A gente tem que se preocupar com a vida das pessoas que realmente vão fazer alguma coisa pra mudar o seu ambiente, a sociedade, aquilo ao seu redor, e não é o caso do Léo Ávila. Ele tá aqui na vida pra curtir aquilo que a vida deu a ele. O Léo Ávila é um menino que é rico, eu não sei se ele é milionário, mas ele é muito rico, e talvez não atenda a essa necessidade de ter uma maneira de falar, de se qualificar, de estudar, um lugar pra frequentar, ou precisar de fato de um currículo. É tipo uma Paris Hilton, mas eu acho que não com tanto dinheiro. Porque a gente tem essa coisa de querer que as pessoas atendam às expectativas de uma camada social inteira, e não é assim, sabe? É uma expectativa que a gente não tem que ter sobre o Léo Ávila, por exemplo. A gente não tem que esperar dele que ele seja muita coisa, que ele faça muita coisa, que ele seja alguém melhor, por exemplo, que ele saiba se comunicar melhor. A gente não tem que esperar isso dele. Então não adianta ficar furioso com ele, tá? Porque ele tá só passando pela vida e tá tudo bem, algumas pessoas vão só passar pela vida. O pessoal ficou puto, ficou muito puto com ele, tanto que tem muitos comentários aqui que são bem interessantes, por sinal. Ele só fala assim pra chamar atenção e aparecer nas páginas de fofoca, porque dá engajamento. Mas na hora em que um marmanjo desse da faculdade der um socão na boca dele, ele vai ficar quietinho porque sabe que mereceu. Eu não acho que ele tenha merecido, não. Não adianta ele ter uma noção de classe social, que isso não vai mudar a vida dele. Ele não se importa com isso, ele não vai se importar nunca. Ele não mentiu em nada. Faculdades, principalmente as públicas, é cheia de wokes e comunistas. É assim, Bruna, é que você certamente não teve capacidade intelectual de entrar numa universidade pública. Eu cursei Universidade Federal. No meu bloco, que era de humanas, né, filosofias humanas, jornalismo, comunicação e letras, e aí tinha o pessoal de história e geografia, é o bloco que mais tinha projetos de pesquisa, é o bloco que mais produzia, que tinha mais bolsas, era o bloco dos intelectuais. A universidade pública, a federal, por muito tempo nesse país, ela era um artigo de luxo. Entrar numa federal era uma coisa assim, que te colocava num patamar muito elevado. E o governo do Bolsonaro trouxe para essas pessoas aqui essa ideia de que a universidade pública é um local de baderna, de anarquia, inclusive a gente precisa rever o conceito de anarquia, porque não é nada disso que vocês acham que é, de fumar maconha ou de qualquer uma outra coisa. Vou te falar uma coisa, na universidade pública a galera fuma muita maconha. É que na universidade particular, a universidade dos ricos, eles cheiram muita cocaína, que é essa que é a droga do rico. Nenhum estudante de uma universidade federal, graduado, sei lá, um profissional, trocaria o seu currículo de 40, 50 disciplinas ministradas por doutores que estudaram ao redor do mundo por uma uni-esquina, onde todos os professores são só graduados, tem no máximo uma pós, um MBA, quiçá um professor na sua graduação inteira tem um mestrado. A gente não troca, tá, amor? Camiseta branca, lágrimas nos olhos e desculpas de quem se sentiu ofendido em 3, 2, 1. Sim, isso vai acontecer. A gente vai mostrar aqui, especialmente porque o Metrópolis pegou no pé dele. O cara vai ser cancelado de uma forma tão grande que nem vai mais poder ir pra faculdade. Além de filha da puta é burro. Não, ele vai sim ficar tranquilo. Amor, você sabe uma coisa que é chamada privilégio? Privilégio branco. Vocês estão lembrados do vídeo da menina aqui que roubou todo mundo no curso de medicina e ainda assim ela se formou? Porque ela era branca. Porque se fosse uma menina preta, ela jamais teria cursado essa faculdade de medicina. Nunca. Esse menino não é o que entrou no quarto do Álvaro numa viagem, mexeu nas roupas de maquiagem dele, estragou as coisas. Se não for, parece muito. E se for, logo falando de favelado, que não tem classe nenhuma pagando as coisas dos outros. Pois é, Nath, é ele mesmo. Ele ficou famoso nas redes quando ele surgiu no quarto do Álvaro, que é um grandíssimo influenciador. Quem não conhece o Álvaro aí tá tudo bem também, mas o Álvaro é um influenciador de milhões. Tipo, milhões, a gente fala assim, de 20 e poucos milhões. Então ele foi numa festa, não sei que diabo de festa era essa, e ele entrou no quarto do menino e abriu todos os produtos importados caríssimos do menino e ainda fez vídeo e postou na internet. Quando o negócio pegou fogo, a mãe dele fez um vídeo dizendo: ai, meu filho, toma aqui um dinheiro pra você ir lá e devolver todas as coisas dele. Esse menino não merece a sua amizade, bababá. Foi uma história dessas. Menor pudor em serem estúpidas. Elas não têm vergonha de serem estúpidas. Tem um cara na faculdade dele que fez um vídeo pra demonstrar sua indignação e falou bastante. Bora ver o que o cara falou. Rapaziada, pra quem não sabe, aquele Léo Ávila lá, ele é da minha faculdade, né? Pelo menos era, porque eu acabei de me formei final do ano passado. Só que eu continuo em todos os grupos, né, da universidade, e o moleque, ele fez um vídeo, mano, tipo assim, falando merda, tá ligado? Falando que, na minha faculdade só tem pobre, na minha faculdade só tem gente pobre, e não é só pobre de grana, é pobre de tudo, não sei o quê. Fato é que esse vídeo, mano, repercutiu, o nego pegou essa porra, mandou no grupo geral da faculdade inteira, tá ligado? E o moleque foi engolido, tá ligado? Porque tem muita gente que se doeu lá. Por quê?
Porque a minha faculdade, a faculdade que eu fiz, é a faculdade Playboy, resumidamente. A faculdade, ela custa o quê? 2, 3 mil reais por mês? Pô, é uma faculdade cara, tá ligado? Olha, eu nem sei se 2, 3 mil reais por mês é uma faculdade de Playboy. Lá em Belém do Pará, do fim de mundo onde eu venho, tem faculdade que custa 8 mil reais por mês. Tem uma faculdade lá no Pará chamada Cesupa. Não é uma Unisquina, não. Acho que já tem até algumas cadeiras de pós-graduação, enfim. Parece que o curso de Direito lá é um dos mais renomados do norte do país, custa muito mais que 2, 3 mil reais. Isso é a faculdade de Playboy, que é 7 mil, 8 mil reais. Inclusive, acho que tem até medicina lá, que deve custar uns 11, 12 mil reais. Posso estar enganado, me corrijam aí quem é de Belém, quem cursou Cesupa. Esses valores aí não são valores de faculdade de Playboy, não. Inclusive, quando eu cheguei em São Paulo, o meu sonho era cursar Casper Libero. Eu tinha o sonho, ou era Casper Libero, ou era ESPM. Não tinha dinheiro pra cursar nenhuma delas. E tem gente lá que tem dinheiro, né? Muito dinheiro, né? E essas pessoas acabaram se doendo. Fato é que o nego começou a falar merda desse moleque, falar tudo de ruim desse moleque lá, falou do negócio que ele foi do rancho do Carlinhos Maia. E esse negócio tomou uma proporção tão grande que o IDP da Asa Sul, que é uma outra sede da instituição, né, que é só pra quem faz direito e relações internacionais, se não me engano, também ficaram sabendo da história e fizeram uma nota, que é tipo assim, começaram a flodar a coordenação da minha universidade pra, tipo, fazer alguma nota de esclarecimento, expulsar o moleque da faculdade, tomar algum tipo de atitude. E a confusão se tornou tão grande que a faculdade ela fez uma nota de repúdio e mandou em todos os grupos de aviso geral da faculdade. Por que eu tô fazendo esse vídeo, né? Porque eu demorei muito tempo pra aprender que a internet, por mais que ela pareça que é uma terra sem lei, ela não é. E dentro da internet você pode fazer muitas coisas assim. Você pode ser, se você quiser, machista dentro da internet. Você pode ser elitista na internet de maneira geral, se você quiser. Que provavelmente nada vai acontecer com você. Mas existem algumas coisas que, se você for cancelado por conta dessas coisas, vai chegar um momento que tua reputação ela não volta mais. Então, se você for, por exemplo, racista, xenofóbico, qualquer uma dessas coisas, que realmente são coisas pesadas e são completamente erradas, não preciso nem dizer isso, sua reputação ela pode ir por água abaixo e não voltar mais. Príncipe, gatinho, bigode, safadinho, deixa eu te falar uma coisa. Essas pessoas estão um pouco se fudendo pra reputação. Elas não estão nem aí. Porque pra que serve a reputação pro Léo Ávila? Que é um moleque que não tem nenhum tipo de responsabilidade, que a mãe acha correto ele bagunçar as coisas dos outros, gravar vídeo e colocar na internet. Reputação é um valor que não está no escopo de vida dessas pessoas. Reputação tá em desuso nesse universo, nesse jet set. O Neymar é um jogador mundialmente conhecido, considerado um dos melhores do mundo, mas ele é um cara que paga multa de estupro pra tirá-lo da cadeia. Ele é um cara que ele é asqueroso, ofende mulheres publicamente na internet. Ele não precisa de reputação. Ele não se importa com reputação. É o caso desse garoto, então fica tranquilo. E são manchas que vão acompanhar você pelo resto da sua vida. São problemas que vão acompanhar você pelo resto da sua vida. Portas vão se fechar pra você pelo resto da sua vida. Portas não se fecham pra pessoas brancas e ricas. Quando uma preta é cancelada no BBB, o que acontece com ela? Ela é cancelada por 2 anos, até que ela consiga ali se resolver e tudo quando ela consegue, que foi o caso da Carol Conká. Quando uma branca racista, ela leva meio cancelamento ainda dentro da casa, depois ela vence o BBB, como a racistinha que venceu lá na edição do Rodrigo França. Após esse vídeo dele, veio dizer que ele foi mal interpretado. Só que ele veio várias vezes, não apenas por conta dessa história com a própria faculdade, mas por conta de uma matéria que o Metrópolis fez sobre ele e dá até vergonha. O que acontece é o seguinte, quando as pessoas te tratam mal, você sempre se sente, tipo, meio afetado, você se sente magoado, você se sente isso e aquilo. Só que o que eu acho muito importante é a gente nunca se fazer de vítima. Por exemplo, se as pessoas não estão me tratando bem, elas vão continuar não me tratando bem se eu falar mal delas. E uma coisa que eu aprendi é, trate bem quem é irritante com você. Tipo assim, eu acho o povo da minha faculdade chato? Acho. O povo é muito enjoadinho, ó, é muito cri-cri. Muito cri-cri, todo mundo é incubado. Mas é a vida, é o jeito, é a vibe, é estar. Beijo. Acho que em nenhuma faculdade você vai ter muitos bons amigos. Seus amigos serão resumidos às pessoas que vivem no seu círculo e que elas pensam exatamente igual a você. Não é ironia, não é tiração de sarro. Eu acho que você não deve ir pra nenhuma faculdade, porque ninguém vai gostar de você em nenhum ambiente. Se você for pra Harvard, o que eu acho muito difícil que você seja aceito em Harvard, as pessoas em Harvard não vão gostar de você. Nenhum local as pessoas vão gostar de uma pessoa como você. Eu acho que é mais interessante assim pra sua saúde mental, não frequentar a universidade. Pra você criar mais problemas pra você e você ter que fazer esses vídeos que a gente vai assistir agora aqui, que são deprimentes e que são risíveis e que dá até vergonha, não há a menor necessidade. Então eu te aconselho a não ir
pra nenhuma mais. Porque em nenhuma delas as pessoas vão gostar de você. Ah, faculdade de milionário. Você pode ir pra qualquer faculdade do mundo. Em nenhum desses locais você vai ser bem tratado. E aí ele veio com um posicionamento já em relação à universidade, quando a universidade meio que o notificou através de uma nota de repúdio. Posicionamento sobre o vídeo na faculdade. Primeiramente, eu gostaria de me redimir porque eu utilizei algumas palavras equívocas. Algumas palavras equivocadas. Eu falei alguns termos que geram como se o pessoal da minha faculdade e do meu convívio tivesse uma condição financeira ruim. Algumas pessoas se afetam muito quanto a isso. Mas, no fim das contas, a gente não deve se importar com as condições financeiras dos demais. E a gente sim deve se importar com o que a pessoa é por dentro. Infelizmente, na minha faculdade, várias pessoas que estão tendo contato comigo por dentro são pessoas que não têm hábitos tão gentis. E isso me deixa magoado. Eu não tive apoio de pessoas da faculdade quanto a isso, mas eu tenho amigos muito legais fora do meio da faculdade. Exatamente. São seus amigos, do seu prédio, do seu condomínio, os filhos dos amigos do seu pai. As pessoas que frequentam uma universidade para estudar, porque elas têm o desejo de desenvolver seu intelecto, sua cognição, essas pessoas realmente, elas não têm a menor paciência em lidar com você. É que eu tô tentando não ser escroto, porque geralmente eu sou muito escroto. As pessoas que estão interessadas em desenvolver um conhecimento intelectual capaz de lidar proventos e de mudar o mundo ao seu redor e também de ser visto como uma pessoa aprazível e lógica e cabível socialmente, elas não estão interessadas em se relacionar com alguém cuja intelectualidade tem a profundidade de um dedo. Fui escroto. Falaram pra eu vir aqui fazer um vídeo sobre isso, porque algumas pessoas ficaram magoadas. Eles que disseram, porque você não teve o tato, o tino de pensar, nossa, será que eu falei merda? Chamei as pessoas de favelada. Será que ser favelada é realmente uma coisa ruim? O que são as pessoas que moram na favela? Você tem alguma noção do trabalho que as pessoas desenvolvem para que a favela seja um local habitável? Muitas das favelas, muitas deles, são pessoas que desenvolvem projetos, empresas, produtos e diversas outras coisas e que optam por nem sair da favela, continuarem a ser favelados porque elas conseguem desenvolver uma vida comunitária boa, positiva e construtiva para as pessoas que estão lá. Você não tem a menor ideia. Por isso que você as xingou de favelado. Mas não fiquem magoadinhos, tá tudo bem. A condição financeira de cada um só deve ser interpretada por tal qual, e isso não é relevante para um ensino superior, e sim o que as pessoas têm a oferecer de conhecimento. Esse ainda foi assim o que os amigos dele, a mãe dele provavelmente orientou ele, mas teve o que ele fez pro Metrópolis. Boa tarde, pessoal. Preciso fazer um posicionamento e uma nota sobre a minha polêmica com a faculdade, que até o Metrópolis postou e etc. Primeiro, a faculdade, tipo, sempre posta. Gente, não tem problema nenhum com a faculdade em si, com a instituição, tá? Mas a faculdade sempre posta como diversidade, não sei o quê. Mas antes daqui eu tava participando de um evento muito legal, com várias pessoas, muita diversidade. Que isso sim é diversidade, tá? A faculdade não tem diversidade, não. Lá eu me senti muito incluído, muito bem. As pessoas eram simpáticas, as pessoas me tratavam bem. E foi um choque de realidade quando eu voltei. Porque na minha faculdade, sem falar mal da faculdade, mas é como eu me sinto. As pessoas me tratam muito mal. Cara, muito louco a forma como ele inverteu, como ele subverteu a ideia de inclusão. Vocês perceberam isso aqui? Ele veio de um evento que ele se sentiu muito acolhido e muito incluído. Ele que é homem, cisgênero, branco e rico. Ele acha que ele precisa ser incluído. Bicha, vocês são donos e proprietários da inclusão. Quem precisa buscar inclusão é preto, gordo, travesti, mulheres, gente da favela, periférica. Essas pessoas é que precisam procurar por inclusão. Você que faz parte da classe hegemônica, a inclusão já é sua, ela tá dada pra você de mão beijada. Então, quando ele chegou na universidade, que ele viu de fato as pessoas diversas, ele se sentiu excluído, porque aquelas pessoas que estão lá não são brancas e ricas como ele. Vocês entenderam a lógica? Ai, caralho. Vocês viram o que ele fez? Ele inverteu. Meu Deus do céu, cara. Eu sou muito branco, eu sou muito rico. Eu cheguei no local onde as pessoas são muito diversas. Ai, meu Deus, e agora? Vocês lembram da Paris Hilton, que ela deu uma entrevista e que ela disse que ela achava, que até os 7, 8 anos de idade, ela achava que as pessoas viviam em castelos, que elas viviam em palácios. Era a visão de mundo que ela tinha. Ela achava que o mundo era assim. É o que acontece com o Léo Ávila. Ele acha que o mundo é como é o mundo dele. Quando ele sai um pouquinho disso, que no caso é a faculdade, ele fica surpreendido, ele acha que as pessoas odeiam ele porque
porque ele é diferente. Eu tinha acabado de brigar feio com uma pessoa também da faculdade, várias pessoas da faculdade, na real, que também me tratam muito mal assim, de não olhar na cara. As pessoas não têm respeito, não têm educação, são muito chatinhas, muito cri-cri. Eles gostam de ter essa política de inclusão e não sei o quê, mas tem várias pessoas do mundo LGBT na faculdade que são 100% incubadas. Eu fico chateado, fico magoado com isso. Eu, estando nesse mundo LGBT e tal, eu me senti muito feliz nos últimos dias que eu tava viajando, que tinha várias pessoas que também eram desse mundo e que... comunidade, né, que o pessoal chama. Comunidade. Eu adoro esse trecho. Eu, sendo parte do mundo LGBT... Comunidade, né, que chama. Que se sentem bem, são seguras de si mesmas. Na faculdade as pessoas não são seguras de si mesmas. As pessoas têm vergonha de mim por eu ser LGBT. Não, elas têm vergonha de você por você ser uma chacota na internet. As pessoas têm medo de andar comigo por ser LGBT e serem zoadas. As pessoas têm medo de aparecerem nos meus vídeos por serem zoadas por conta de eu ser LGBT, por as pessoas ficarem apontando o dedo, falando que então elas também são porque elas estão andando comigo. As pessoas me zoam porque eu gravo vídeos, então já tem essa parte do preconceito. Os professores não entendem, os professores me zoam, às vezes, por eu ter esse trabalho. Você não pode ficar gravando vídeos dentro da sala. Você tem que ir pra aula pra você assistir sua aula. Aí você assiste sua aula quando você tá na sua casa, na sua viagem, você grava seu vídeo. É assim que tem que ser, tá, amor? Não é chegar na sala de aula, ligar um negócio e você fazer vídeo e o professor tá ali trabalhando. Você tá desrespeitando o trabalho de um docente. Eu me sinto excluído, eu me sinto isolado, eu me sinto sozinho. Eu tava super chateado, super magoado, super triste. E aí eu gravei um vídeo, tipo, irritadíssimo. Só que esse negócio que eu falei, de favelado, não sei o que, era só tipo sim, foi errado, lógico. Caramba, sabe quando você quer xingar todo mundo logo? Tanta raiva das pessoas, e aí eu encontrei um xingamento e comecei a xingar as pessoas de forma errada, não deveria ter feito isso. Tem outro que parece que pegaram demais no pé dele aí, nesse pessoal do Metrópolis, ele encheram o saco e ele ainda ficou muito preocupado. Pessoal, eu fiquei super chateado de trechinho que o Metrópolis postou. Eu fiquei muito afetado com isso, porque eu tava viajando esses últimos dias. Eu tava em convívio com várias pessoas que são super seguras de si, são seguras de serem elas mesmas, pessoas muito feias, pessoas muito bonitas, pessoas de diferentes classes sociais, mas que são todas seguras delas mesmas. Então, pessoas que são muito seguras de si, pessoas muito feias, pessoas muito bonitas, de diferentes classes sociais. Socorro, Deus! Bicha, não tem como ninguém gostar de ti. Só vai gostar de você quem é igual a você. E aí, mano, sei lá, eu sei que eu fiquei muito triste deles terem postado, que eu falei mal das pessoas, não era minha intenção. Eu sei que, tipo, sabe aquela hora de que você não aguenta mais as pessoas falarem de você, falarem mal de você, postarem você no grupo do WhatsApp da faculdade, falarem que você é isso e aquilo e tal, e realmente, tipo, me afeta, sabe? E aí eu peguei, fiz um vídeo xingando todo mundo e tal. Imagino como isso te afete, porque o mundo tá cheio de coisas aí, né? Tá cheio de problemas, cheio de situações, e o que te afeta é que as pessoas te colocaram no grupo da faculdade porque você foi classista, elitista e ofendeu um monte de gente. É isso, você ofendeu um grupo enorme de pessoas. E aí as pessoas se afetaram muito, as pessoas levaram muito pro pessoal, porque pessoas bolsistas se esforçaram muito para conseguir entrar numa faculdade, e aí são chamadas de uma classe social inferior e não sei o que, e elas se sentem mal com isso. Mas, enfim, eu acho que cada um tem tal qual o seu, cada um tem que viver com seus desafios. Eu sei que é um desafio para mim, estar na faculdade. Se tem um desafio que você vai enfrentar na vida é estar na faculdade, é ouvir uma aula. Imagina um professor de filosofia aplicada básica no primeiro semestre tentando te explicar o essencial, assim, o básico. Deve ser muito desafiador pra você estar na faculdade, quando você poderia estar no rancho do Carlinhos Maia, que eu já falei de coração, eu acho que é o que você tem que fazer. Você não tem que ir pra universidade. É um desafio muito grande, o qual você não precisa passar por ele. Eu precisei, tá? Muitas pessoas que estão aqui assistindo precisavam. Mas um desafio que você não precisa passar por ele. Por que você tá se colocando nessa situação? Eu me questiono, Léo Ávila, por que você tá se promovendo esse tipo de sofrimento, que é ir pra faculdade? Deve ser uma dor física para um jovem como esse ter que assistir uma aula. Ele não consegue, se ele não tiver com o celular ligado lá, imaginando que aquilo tem que ser gravado para produzir algum conteúdo. Ele não consegue, por exemplo, sentar, assistir o professor falando e ele tentar entender um pouco de história da humanidade, um pouco sobre aquilo tudo ali. Isso deve ser um sofrimento tão grande que se torna, de fato, um desafio. E eu acho que tá certo. Ele tá falando uma coisa mais certa que ele falou na vida dele. Você tem que ir para onde você se sente bem acolhido. O rancho do Carlinhos Maia, esse lugar que você foi aí, é isso. Eu acho que é dar murro em ponto de faca, cara. Desiste dessa história. Isso é bobagem. Isso é bobagem. Porque as pessoas não me acolhem, eu me sinto sozinho e não sei o quê. Tem umas 15 pessoas agora que não olham na minha cara, que viram pra mim e fazem assim, porque tem vergonha de mim, ou porque tem vergonha de aparecer nos vídeos. Não posso filmar na faculdade, tem várias
preconceitos contra tanto a profissão de influencer contra eu ser eu. Mas assim, uns 5 ou 6 vídeos os quais ele vem pronunciar. Tem pronunciamento parte 4, pronunciamento parte 5, porque eu acho que os portais estavam procurando ele e acabou virando um negócio meio choquei. Eu acho desnecessário fazer esse tipo de linchamento. Eu já falei isso aqui. Até porque eu acho que a gente tem que guiar mesmo, sabe, o menino o caminho que é o qual ele vai conseguir ser feliz, o qual ele vai conseguir se realizar, gente. Não dá pra encaixar esse menino num ambiente acadêmico. Eu acho até que é muita crueldade da mãe e do pai dele obrigarem ele a ir pra faculdade, porque eles estão colocando esse garoto num sofrimento tão grande, o qual ele não consegue manejar. Ele vai criar tantos problemas, tantas inimizades, toda vez ele vai ter que vir, vai criar um trauma, ele vai ficar todo o tempo se desculpando das coisas que ele tá fazendo, falando, agindo e da forma como ele vai tratar os outros seres humanos que não fazem parte da verve dele. Enfim, esse é o Léo Ávila mais uma vez aqui no nosso canal. Pra fuder com o dia de vocês. Vocês devem se perguntar, por que que o Rolinho faz isso, esse filha da puta? Eu sigo esse canal aqui pra ver umas coisas aqui de políticos, negócios de letramento e tal, e ele vem com esse negócio aqui. Ai, gente, desculpa. Às vezes eu preciso sair um pouco do tema, tá? Muito obrigado pra você que chegou até aqui o final desse canal. Segue a gente, por favor. Prometo não torturar você. Uma vez por semana eu faço uma tortura. Aqui tem o Pix ou Apoia-se pra você mandar uma ajudinha aqui, uma contribuição nesse canal. E aqui do lado agora eu vou deixar pra vocês o vídeo anterior do Léo. Que o primeiro vídeo que o Léo fez brigando com uma maricona, que é uma bicha mais velha. Esse vídeo é muito bom, porque a maricona também é muito doida na cabeça. E eu quero que vocês continuem maratonando. Um grande beijo, até o próximo. Espero que ele não volte, mas... Tchau!